Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Samuel Cascais. E surgiu recentemente aí umas notícias que falam acerca, e para quem acompanha o mundo dos videojogos já sabe, que é os vazamentos de conteúdo de um jogo que vai sair daqui a uns meses, que é o GTA 6. Já tem havido outros vazamentos e para quem percebe, sabe do assunto e acompanha, por exemplo, viu que foi feito o vazamento da história toda de Last of Us 2, que pertence à empresa Naughty Dog. E agora recentemente veio mais um vazamento, mas do GTA 6, que pertence à Rockstar. Inicialmente, o primeiro foi vídeos confidenciais. Depois disso, a Rockstar tinha agendado a estreia do trailer e um dia antes foi feito o vazamento desse trailer. A Rockstar tentou conter a situação, mas não conseguiu e teve que colocar logo ali no canal do YouTube esse trailer. E agora, mais recentemente, tem surgido vazamento de mapas, de enredo, de gameplays, de várias coisas relacionadas com o jogo. E fica aqui a pergunta: porquê é que as empresas têm tanto pânico de spoilers? Sim. Porque a lógica humana é, se souberes o fim das coisas antes da hora, perde a graça. E é verdade. Imagina que queres ver agora este último Homem-Aranha e que estás a conversar com um amigo teu e que ele dá-te aquele spoilerzaço enorme de que, olha, ele vai morrer no final. É claro que eu não sei se ele morre no final, se ele não morre no final deste filme, mas imaginamos que era isso que acontecia. E tu ficavas, epá, mas que bela porcaria que me aconteceu agora aqui. Mas há uma outra coisa que ela acaba por remar contra a corrente. E que é um. Parece que não tem nada a ver com esta situação dos vazamentos, mas tem. Se fores abrir a Bíblia, vais perceber que Deus funciona numa lógica totalmente oposta. Enquanto que o mundo tenta esconder o final a sete chaves de um jogo, de um filme, sei lá, do último livro que vão escrever já com Harry Potter adulto, por exemplo, ou de uma novela, ou de uma série de televisão, aquele final que toda a gente está à espera. Deus fez errado, não fez errado, ele fez perfeito. Ele mostrou-nos tudo desde o início. Deus fez questão de vazar o roteiro da humanidade desde da primeira página. Logo em Isaías 46, 10, está escrito: Deus declara abertamente: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E essa revelação sobre Jesus não começou no Novo Testamento. O primeiro vazamento da história, e é aquilo que a teologia chama de proto-evangelho, acontece logo no início da Bíblia. Logo em Gênesis 3,15. Logo após a queda do homem, Deus olha para a serpente e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Milhares de anos antes de Cristo nascer, Deus já tinha avisado como a história iria terminar. O mal iria ferir o calcanhar do libertador na cruz, mas Jesus esmagaria em definitivo a cabeça da serpente com a sua ressurreição. E há mais detalhes. A partir desse momento, Deus foi vazando cada detalhe do roteiro através dos seus profetas para que ninguém tivesse dúvidas.
Basta olhar para o que o profeta Isaías revelou centenas de anos antes de acontecer. Em Isaías 7,14, ele vaza de forma como o libertador viria ao mundo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-á de Emanuel, que significa Deus conosco. Em Isaías 53,5, ele descreve exatamente o propósito da crucificação. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E isto continua, esta precisão toda. Em Miqueias 5,2 ele continua a vazar e diz que ele nasceria numa pequena cidade de Belém. Em Zacarias 11,12 continua esse vazamento e fala que o preço exato da traição de Judas, 30 moedas de prata. E não paras por aqui. Em Salmo 22, 16 até ao 18, David escreve: mãos e pés perfurados e soldados a deitarem sortes sobre suas vestes. E tudo isto numa época em que a crucificação nem sequer existia. E isto não para por aqui, porque a parte mais impressionante é que Deus não vazou apenas a primeira vinda de Jesus, ele vaza o final da nossa própria história. E ele revela isso em Apocalipse. Nós já sabemos que o mal não vai vencer, que a justiça vai triunfar. E que Deus enxugará toda a lágrima. Saber qual é... E sabes qual é que é a grande diferença entre um spoiler de um jogo, de um filme, de uma série de televisão, whatever, e a profecia bíblica? É que um spoiler de jogos, de filmes, de séries, tira-nos a surpresa e deixa-nos frustrados. Mas a revelação de Deus tira a ansiedade a qualquer pessoa e dá paz. E é isto que acontece. Deus fez o melhor spoiler de todos, que foi nos revelar tudo, desde o início até ao fim. E Deus fez isso para que nós pudéssemos ter paz nele, para que pudéssemos ter esperança em Jesus. Porque ele um dia vai voltar, um dia vai vir, um dia ele vai buscar a sua noiva, ele vai buscar a sua igreja. E nós já sabemos isso de antemão. Agora, a única coisa que nós não sabemos é quando. Mas Jesus, ele vai voltar. E essa é uma promessa. E se fores pesquisar, Deus deu tanto spoiler, mas tanto spoiler, que a maioria desses spoilers, são verdade. Aquilo cumpriu-se. E esses spoilers chamam-se de profecias que se cumpriram. E há outras que ainda faltam se cumprir. E que estão neste momento a se cumprir aos poucos. Por isso, não te preocupes. Em relação ao jogo, GTAs e afins, vai continuar a haver spoilers. Vai continuar a haver gente doida, gente maluca, que vai invadir servidores de empresas para deitar cá para fora aquilo que as pessoas não querem. Que é jogos, as histórias dos jogos, e quer estragar o prazer da grande maioria das pessoas. Mas Deus neste caso não o fez. Deus deu-nos de graça para que pudéssemos ter paz e ter esperança. Porque
Jesus vai voltar em breve. E este é o maior spoiler que Deus poderia ter dado. Fiquem bem e até um próximo vídeo, se Deus quiser. E fiquem com a paz de Cristo.